Na quinta e última aula desse curso, eu vou falar sobre a estrutura tarifária e as tarifas volumétricas. Então, segundo essa perspectiva, a gente pode separar os custos em dois tipos de tarifas. A TUSD, que corresponde à tarifa de uso do sistema de distribuição, e a TE, que é a tarifa de energia. A TUSD, ela representa basicamente a parcela da tarifa que a gente paga, que é voltada, que é destinada à remuneração do serviço de distribuição e da rede física de modo geral. Já a TE, ela é composta basicamente pelas rubricas de compra de energia e os encargos associados a essa compra. Então, a gente tem aqui a TUSD e a TE. Então, essa divisão é de acordo com a natureza técnica dos custos. Tendo em vista essa separação dos custos, como eles são cobrados, né? Qual o tipo de tarifa que a gente paga? E essa tarifa muda de acordo com o consumidor? Muda sim. Então, eu vou falar um pouco sobre a estrutura tarifária. Para os consumidores que são atendidos na média e alta tensão, eles pagam tarifas de fornecimento de energia elétrica que são binômios, ou seja, elas contam com dois componentes, um componente de energia e um componente de potência. Então, o componente de energia real por quilowatt-hora e o componente de potência real por quilowatt. No componente de potência, paga-se a maioria dos custos de rede, a parcela da TUSD, né, que é destinada aos custos de rede, os custos da rede física especificamente. Já o componente de energia entram os outros componentes, tal como a compra de energia e os encargos, como eu mencionei anteriormente. Já os consumidores que são atendidos na baixa tensão, por exemplo, nós consumidores residenciais, nós pagamos um outro tipo de estrutura tarifária. A gente paga uma tarifa que é chamada monômia, porque ela conta com um só componente, e volumétrica, porque ela só tem o componente, esse único componente é o componente de energia. Então, a gente paga uma tarifa que a TUSD e a TE, tanto a tarifa de uso do sistema de distribuição quanto a tarifa de energia, são repassadas para a gente, elas são traduzidas nesse único componente, que é, então, a tarifa volumétrica. A gente paga só real por quilowatt-hora. Nossa conta de energia, a gente pode ver lá, vem descrito, né, real por quilowatt-hora, o quanto a gente tem que pagar aquele mês. Então, já que nós pagamos uma tarifa que é monômia volumétrica, é bom a gente entender como essa tarifa é calculada. E aqui existe um conceito muito importante, o papel que exerce um papel importante como base para o cálculo dessa tarifa, que é o mercado de referência. Então, primeiro, a tarifa volumétrica, o valor em real por quilowatt-hora que a gente paga, é calculado como o valor da tarifa que geraria a receita requerida pela empresa de distribuição. E o mercado de referência, que é o mercado faturado pela distribuidora nos 12 meses anteriores ao mês em que está se dando o reajuste tarifário, então o mercado de referência é usado como base de cálculo. Então aqui nesse esquema a gente tem representado o cálculo da tarifa volumétrica. Primeiro a gente tem a receita total requerida pela distribuidora, que é o quanto ela precisa de receita, de dinheiro, para cobrir os custos dela, para ter uma remuneração, um retorno sobre o capital investido e outros fatores, que é dividido pelas nossas lâmpadazinhas aqui que representam o quilowatt-hora, o mercado que ela faturou nos 12 meses anteriores, no nosso mercado de referência. Então a receita total dividida pelo mercado faturado vai resultar na nossa tarifa, que é o real por quilowatt-hora. E por que a gente paga tarifas volumétricas? Existe uma razão, existem bases que apoiam a cobrança desse tipo de tarifa. Então, as principais vantagens da tarifa volumétrica, primeiro, a simplicidade. É muito fácil da gente pegar a nossa conta de luz e entender o que está sendo cobrado. E a gente associa diretamente o quanto a gente consumiu ao preço que a gente está pagando. E isso leva à segunda vantagem, que é o incentivo à eficiência energética. Porque automaticamente o consumidor, esse tipo de tarifa dá para o consumidor a seguinte sinalização: quanto menor o seu consumo, menos você vai pagar de conta de luz. Então, é uma sinalização clara. Você entende que para você reduzir, por exemplo, a sua conta, você precisa reduzir o seu consumo. Então, isso ajuda, é uma forma de transmitir a sinalização quando você quer implementar políticas de eficiência energética que incentivem a redução do consumo. Por fim, existe um outro fator, uma outra vantagem, que é a facilidade e o baixo custo de implementação. Porque para implementar uma tarifa volumétrica, você precisa basicamente de um medidor que totaliza o seu consumo de energia ao longo de determinado período. No entanto, nem tudo são flores, então a gente tem alguns aspectos um pouco contraditórios, algumas questões que devem ser pensadas quando a gente fala também da estrutura tarifária. E existe uma incongruência que é associada principalmente à questão da recuperação dos custos de rede contabilizados na TUSD. Por quê? Como a gente já viu em aulas anteriores, os custos de rede contam com elevada participação dos custos fixos, custos que não variam no curto prazo. E essa questão vai se tornar especialmente relevante no contexto de difusão da geração distribuída.
Então, a tarifa volumétrica ela traz riscos de mercado, porque em caso de redução do consumo, pode ser que a distribuidora perca receita a tal ponto que os custos fixos não sejam cobertos. Isso se torna especialmente problemático no contexto de difusão da geração distribuída ou mesmo em caso de implementação de medidas de eficiência energética, porque ambas tanto a geração distribuída, né, tanto essa tecnologia de geração, essa forma de geração, quanto a eficiência energética, elas têm o efeito de redução do consumo e isso ameaça, de alguma forma, a receita das distribuidoras e a recuperação dos custos da rede quando a gente tem tarifas volumétricas. Então, a evolução da GD nos últimos anos, e principalmente a perspectiva, né, de difusão ainda maior nos próximos anos, ela traz à tona, traz para o centro da discussão, essa distorção que existe na tarifa volumétrica. É uma estrutura tarifária que se adequou muito bem até então, considerando o paradigma tradicional do setor elétrico, mas que no contexto de difusão da GD e dos recursos energéticos distribuídos de modo geral, pode ser problemática, sobretudo considerando essa questão de custos fixos, por um lado, e receitas que são recuperadas de acordo com o volume de consumo. Então, nessa aula, a gente viu um pouco sobre a estrutura tarifária e as tarifas volumétricas. Eu comecei apresentando os conceitos de TUS e de TE. A TUS é a tarifa de uso do sistema de distribuição e TE é a tarifa de energia. E depois eu mostrei que de acordo com o tipo de consumidor, né, principalmente com o fato dele estar conectado na baixa, média ou alta tensão, a TUS e a TE podem ser cobradas ou de acordo com uma tarifa monômia volumétrica, no caso da baixa tensão, dos consumidores residenciais, por exemplo, ou de acordo com uma tarifa binômia, que conta com os componentes de potência e energia. Depois eu falei um pouco sobre os benefícios da tarifa volumétrica e a gente fecha essa aula, esse curso, vendo um pouco a questão das distorções que existem na tarifa volumétrica, sobretudo que se acentuam no contexto de difusão da geração distribuída.